Aleluia, paz do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Para você que está no Brasil agora, a oração da manhã ficou 1 hora mais cedo, glórias, né? Provavelmente você ainda nem foi dormir. Nós já conseguimos acordar de novo nessa manhã primaveril, aleluia, onde o frio ainda se faz um pouco presente e podemos glorificar a Deus em nome de Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 46. Atos 2, 42 e 46. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, te agradecer pelo dom da vida, que tu és o Deus, Senhor Deus, que faz a obra, que em ti, Senhor, somos mais do que vencedor. Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça. Precisamos, Senhor Deus, do Teu mover sobrenatural nos nossos corações, para que possamos andar na Tua presença, sabendo que Tu és o Deus que move o impossível, Pai. E Te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus, em sua longanimidade, em seu amor e principalmente em sua fidelidade, Ele sempre permaneceu fiel às suas promessas. Desde o início até agora, a fidelidade de Deus é ato bem marcante. E aqui nessa palavra nós vemos que a fidelidade também do povo de Deus, da igreja primitiva. Porque eles realmente, diariamente, eles se reuniam, e não só isso, Deus ele começa a operar na vida da igreja de uma maneira intensiva todo dia. Essa constância, esse dia a dia, quando eles estavam na presença de Deus. E a Bíblia diz, e eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, numa madrugada, lendo esse texto, nós queríamos introduzir a oração da manhã uma vez por semana. Eu lembro que nós tínhamos orado, tinha avisado os obreiros, e daí de madrugada, uma madrugada que o Senhor me levantou em oração, eu caí nesse texto. E a Bíblia diz aqui, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Versículo 42, na oração. Eu lembro com que relutância eu, na época, permiti que esse versículo falasse no meu coração. Porque eu sabia, irmão, você ser constante todo dia é muito desafiante. Mas é o maravilhoso, né? Não é maravilhoso você ser todos os dias... Quando você é casado, não é maravilhoso você todos os dias estar com o seu amado? Seria complicado só uma vez por semana, na verdade? E quanto mais a palavra de Deus. E quando permitimos o Espírito Santo agir nas nossas vidas, nós vemos que essa constância é uma prerrogativa da palavra de Deus. Já no Antigo Testamento, em 1 Crônicas 16, 23, cantai ao Senhor toda a terra, proclamai sua salvação todos os dias. Nós somos chamados, e quando Deus começa a ministrar na nossa vida, essa constância, essa fidelidade de Deus, quando assumimos o caráter de Cristo, essa fidelidade passa também para nós. Há vários anos atrás, quando começávamos com a ideia de fazer um trabalho de crianças, eu lembro, estávamos em Itanhaém, e existia ali uma irmã, e ela ajudava a nós distribuirmos alimentos. Então, toda semana, todo mês, nós fazíamos, na última sexta-feira, a gente fazia uma distribuição de alimentos, que nós auxiliávamos, na época ainda não tínhamos o projeto, e esses anos todos fomos acompanhando, a irmã foi fazendo o trabalho, nós fomos ajudando ela financeiramente. Quando o projeto nosso ficou pronto, nós começamos, é outro bairro, começamos o nosso projeto, a irmã chegou toda triste para nós e falou, pastor, agora então não vai mais ter distribuição de alimentos? Eu falei, por quê? Não, agora vocês têm o trabalho, o projeto, criança amada. Eu falei, irmã, enquanto Deus nos der força, nós tivermos as finanças, nós vamos continuar ajudando, distribuindo os alimentos para os irmãos. Irmão, quando Deus opera nas nossas vidas, Ele também cria as finanças. Eu acho maravilhoso que assim também é quando andamos com o Senhor. Ele é o Deus que opera, Ele faz a obra, e Deus é um Deus de fidelidade. A fidelidade no contexto espiritual e no cotidiano mostra-nos dessa perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
A igreja primitiva, ela tinha muito em comunhão. Nós hoje, nesse mundo não só terceirizado, mas consumista, nós nos tornamos muito individualistas. E toda a nossa sociedade, ela caminha paulatinamente para o individualismo. Tanto é que hoje, em todos os sentidos, até no teu casamento, se você não cuidar, nós estamos os dois separados, cada um com seu celular, esquecendo que somos um. E a Bíblia relata aqui de que esse relacionamento diário com Deus e também com os irmãos, a perseverança diária. Em Salmo 68, 19, bendito seja o Senhor, dia após dia, nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. E em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade cada manhã. E nós, nessa nossa caminhada do dia a dia, quando você aprende a essa constância na palavra, essa constância em Deus, você compreende que a constância em pequenos passos te traz grandes dividendos. Eu sou uma pessoa, aprendi com os meus pais, desde pequeno, a regularmente, não só contribuir na casa de Deus, mas a você regularmente também investir. De você, um pouquinho, centavos, você investir regularmente. E eu cheguei agora numa idade em que é muito maravilhoso você olhar para trás e você vê que, por um lado, eu fico assustado, porque o montante significa que já muitos dias eu vivi, que a idade já chegou, mas, por outro lado, a bênção de você ter também cuidado, de você ter investido na obra de Deus, de você ter investido passos pequenos em proclamar a palavra, em ajudar pessoas, em estar contribuindo na igreja, em estar contribuindo na casa do Senhor. A Bíblia relata todos os dias em comunhão no templo. A igreja se reunia todos os dias e essa constância fazia com que a multitude das conversões aumentava, porque era algo que diariamente acontecia. Quando nós nos dispomos a trazer uma jornada de saúde, você vai ir numa academia. E a gente sabe, quantas mais vezes você vai, eu já houve tempos em que já tive uma regularidade na academia. E quando você nota que existe uma vivência, existe um modo saudável de você viver, quando essas aplicações da saúde, no exercício, você aplica todo dia. Quanto mais a palavra de Deus, quando buscamos. Em Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. A fidelidade da palavra de Deus nós meditarmos, ela não nos traz só crescimento, não nos traz só conhecimento, mas ela nos traz intimidade e presença de Deus nas nossas vidas. E eu noto que isso é o grande diferencial quando nós andamos com Cristo, é a presença de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas, elas têm um conhecimento litúrgico, têm um ritual de religião, mas não têm a presença daquele que é o mais importante nas nossas vidas. O Senhor Jesus fala em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um diário, é uma atividade, é uma regulamentação, é um trilhar diariamente na promessa de Deus e diariamente permitir que o Espírito Santo nos lapide e que nós andemos na presença de Deus, não permitindo que nós estamos cansando. O cansaço é algo natural que acontece quando você não tem mais o fulgor, não tem mais a luz, não tem mais essa esperança, não tem mais o primeiro amor. São duas coisas. Quando você não tem mais o primeiro... Por outro lado, o cansaço vem quando você envelhece. Quanto mais os anos passam, você nota que algumas coisas você já precisa de maior esforço, porque o teu corpo quer se acomodar. E sabemos que quanto mais nós nos movimentamos, mais saudáveis nós ficamos. Então, hoje em dia, aconselho você a não andar de elevador e sim pegar a escada. Se for possível, ande a pé até a sua empresa em questão, pegue um ônibus menos, ou uma estação a menos. Por quê? Porque é saudável. O movimento de exercício é saudável para o corpo. Da mesma forma, o movimento espiritual da palavra de Deus. Ele nos torna compatível com o padrão do Espírito Santo e nós conseguimos andar na presença de Deus sabendo que Deus é conosco. O Senhor Jesus, ele fala também em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia. É cada dia, irmão. É cada dia. Às vezes,
A tarefa parece tão grande, às vezes o desafio é tão grande, mas é cada dia um pouquinho, irmão, cada dia. E muitas vezes nós somos como camelos que vão para a água, 40 dias nada, e depois um dia nós empanturramos. Eu percebi uma coisa, principalmente quando eu aprendi a tocar um instrumento, é melhor todo dia 5 minutinhos do que no final de semana algumas horas. É na constância, também na fidelidade. E ele diz, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Eu creio que não existe uma geração mais privilegiada do que nós já somos. Não só em questões técnicas, não só em questões de ensino, não só em questões de democracia, mas em questões da palavra. Nós estamos na época da nova aliança. Quando os discípulos escrevem isso, eles ainda não tinham os textos. Mais tarde, Paulo, ele pega em Coríntios, o apóstolo Pedro, ele pega vários apóstolos, eles nos dão os ensinos, a doutrina dos apóstolos, que eles ainda não tinham. Que o Senhor Jesus havia deixado as palavras e eles, na força do Espírito Santo, estavam promulgando. E Deus, ele começa a aplicar em relação ao relacionamento e fidelidade diária com a prática da oração, leitura bíblica, comunhão com os outros cristãos e serviço ao próximo. Diariamente, quando eles falam de comunhão, essa comunhão era em auxílio aos necessitados, quando eles juntavam seus dízimos, juntavam suas ofertas e diariamente eles auxiliavam as pessoas que estavam necessitadas. Quando nós começamos a andar na palavra de Deus, Deus nos encoraja sobre a importância da fidelidade em nossas vidas. Não só em momentos específicos, mas no dia a dia. E o grande segredo de uma vida de sucesso é você, nos pequenos detalhes do dia a dia, que às vezes não são sensacionais, não são essa grandiosidade, não são esses momentos deslumbrantes, e sim, são os momentos do secreto com Deus, dos momentos de buscar a presença de Deus. No momento em que teu coração bate a 200 por hora, porque você sabe que tem que falar do amor de Deus a essa pessoa do armazém, e o teu coração ele hesita, porque você sabe que o inimigo tenta te afrontar, mas nós somos chamados no dia a dia, nas pequenas coisas, a fidelidade que Deus tem nas nossas vidas, de nós sermos fiéis a Ele. Porque Ele tem começado a boa obra. Ele é o Deus que opera nas nossas vidas. E Ele é o Deus que realmente, na fidelidade, e nós podemos, com essa oração, exaltando a fidelidade de Deus, pedir que Ele nos ajude a sermos fiéis. Como é maravilhoso você ter uma pessoa fiel na sua vida, ter um amigo fiel. Você olha para trás e esse cabra foi fiel toda a vida, essa pessoa toda a vida, independente das coisas que passam. Tantas pessoas prometem, fazem 1000 juramentos e tudo, mas essas pessoas que discretamente, sem muito alarde, são fiéis no dia a dia. A nossa vida aqui, na verdade, é muito curta e é muito preciosa. E a coisa mais importante que nós temos é o amor de Deus. E essa fidelidade ao amor de Deus torna a nossa vida de uma maneira extravagante. Nós somos muito privilegiados. Eu vejo principalmente nós que pudemos começar já de jovens a nossa vida com Cristo, em que o padrão de Deus, nessa fidelidade, trouxe-nos a oportunidade de semearmos no trabalho do Senhor, de andarmos e almejarmos o caráter de Cristo, e nós olhamos para trás e podemos dizer grandes coisas fez o Senhor. É maravilhoso você, de repente, ver. Estávamos ontem fazendo uma caminhada, de repente, no caminho, encontramos uma pessoa, conhecemos há muitos anos atrás. E como é lindo quando você olha para trás e lembra das bênçãos que Deus promoveu e que você teve o privilégio de ser uma bênção para pessoas. E a Bíblia diz, eles permaneciam constantemente, permanentemente, fielmente, tanto no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração todos os dias. Eu gostaria de te motivar, te incentivar, porque a nossa alma, ela quer descansar. O nosso modus operandi é o quanto menos esforço possível. Isso não se aplica só ao nosso exercício físico, mas ao exercício espiritual. E a Bíblia relata aqui no capítulo 46, e todos os dias no templo. Eu tenho aprendido como Deus tem me fortificado pelo privilégio que eu tenho de todos os dias, na oração da manhã, estar na casa do Senhor. E Deus, Ele revigora, Ele nos fortalece, Ele não só nos dá um crescimento espiritual, mas Ele nos dá autoridade para que possamos estar rompendo no mundo sobrenatural. E todos aqueles que Deus nos confiou,
você vê gradualmente, constantemente chegando à presença de Deus, crescendo, sendo modificado. Porque quando nós buscamos ao Senhor, quando nós ansiamos pela presença do Senhor, tudo que nos cerca começa a ser abençoado, tem crescimento, tem a obra de Deus, e Deus ministra, Deus transforma, Deus faz a obra, porque Ele é o Deus fiel. Ele é fiel não só na sua vida, Ele é fiel também na vida daqueles que cercam a tua vida. Naqueles que Deus te confiou, naqueles que levam o teu nome, naqueles que você tem colocado no coração e que você vê que ainda existe muitas coisas que Deus tem a realizar na sua família. Mas esse Deus fiel, esse Deus constante, quando buscamos a sua presença, quando de uma maneira incessante chegamos ao trono do altar. A Bíblia relata de uma viúva que tinha um juízo, cabra, era tudo danado. Mas a Bíblia fala por ela ser insistente. E Deus compara isso com o que Jesus fala na oração, no nosso dia a dia, buscarmos a presença de Deus, não cessarmos todo dia na presença de Deus, no amor de Deus, naquilo que realmente é de uma forja no nosso espírito, que somos, por Cristo Jesus, como um vaso nas mãos do oleiro, somos transformados, revigorados, crescemos à estatura de Cristo. E, de repente, a alegria do Senhor é uma coisa resultante da nossa comunhão com Deus. Não precisamos mais ter medo, Deus é conosco, Ele começou a boa obra. E, com certeza, pela fidelidade dEle, Ele vai concluí-la em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, oh, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por este novo dia, assim que nós temos essa oportunidade de vir na Tua casa, Senhor, que temos a Tua palavra, Senhor, como somos privilegiados. E sim, Senhor Deus, que nós possamos ser achados fiel, sim, no nosso dia a dia, no nosso andar, sim, que nós possamos crescer cada dia mais, e que possamos ter essa comunhão contigo, ouvir a Tua voz, ser sensível, ser sensível, ser ao Teu Santo Espírito, e, Senhor, permitir que, Senhor, Tu venhas, Senhor, nos dirigir, nos ensinar a cada dia, Senhor. Senhor, que há um crescimento a cada dia, a cada momento, em todas as situações, Senhor Deus. Nós temos esse privilégio de chegar, Senhor Deus, na sala do trono do Pai, Senhor, que um dia esse véu foi rasgado, temos esse acesso que a gente realmente valoriza. E, Senhor, nos enche, Senhor, com esse Teu amor, que a gente não negligencia, não se deixa ocupar com tantas coisas que estão em nossa volta, mas possamos colocar as prioridades certas, colocar o nosso Senhor em primeiro lugar, Senhor, seguir a Ti em todos os momentos, e ser achado fiel, Senhor, a cada dia, Senhor, cada dia chegar um pouquinho mais perto de Ti, Senhor, realmente ser obediente àquilo que Tu nos tens confiado, Senhor. Cuida de cada um. Senhor, também nos nossos desafios, nas nossas preocupações, nos nossos afazeres, que nós possamos ter essa comunhão contigo e andar contigo, Senhor, sabendo que nós não estamos sozinhos, Senhor. Senhor, realmente conseguir colocar o nosso dia nas Tuas mãos e, Senhor, a cada dia ser achado fiel. Cuida de cada um, Senhor, nos proteja e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém.